Olá, minhas divas e divos do axé, tudo bem, meus amores? Bem-vindos mais uma vez ao canal da Tata Luparga. Hoje eu venho trazer um assunto bem diferente, mas relacionado ao tema aqui que a gente aborda sempre no canal, que é a espiritualidade. E para quem me conhece, já tá aqui no canal há um tempo, sabe que eu vim da igreja evangélica. Eis a grande dúvida e a questão de vários seguidores aqui do canal que ainda inseridos na família cristã evangélica, porque nós umbandistas também somos cristãos, tem o problema com a família relacionado à aceitação e respeito às vezes, muitas das vezes a falta de respeito também. E as pessoas vêm até mim pedindo ajuda. Tata, como eu lido com o meu esposo que não aceita? Como eu lido com a minha esposa que não aceita que eu vá no terreiro de Umbanda? Tata, minha mãe, meu pai, como eu faço? Meu filho que é adolescente, como ele vai me ver sendo umbandista? Aí eu tenho que responder sempre a mesma coisa para as pessoas. Não se envergonhe do seu sagrado. Se você crê, se você acredita, você vivencia o melhor da Umbanda na sua vida. Só que aí você tem que repetir sempre aquelas coisas para sua família e às vezes você não sabe como falar. E eu decidi botar esse vídeo aqui no ar e aí você copia esse link, manda para sua família, joga no grupo da família, deixa o povo me xingar, não tem problema. Mas aqui eu vou resumir e falar da Umbanda para evangélicos. Uma pessoa que já foi evangélica há 32 anos, praticante, hoje 3 anos de Umbanda, com muito orgulho. E claro, eu tenho que deixar esse vídeo aqui para vocês compartilharem, para vocês enviarem para aquela pessoa que questiona a Umbanda, mas você não sabe explicar. Então eu vou colocar aqui alguns pontos bem interessantes para você que é evangélico entender como funciona a religião de Umbanda, tá certo? Solta a vinheta que a gente já conversa. Graças a Deus, meu Deus. Graças a Deus, meu Deus. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus. A primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nós, umbandistas, não servimos a demônios, tá? Eu vou explicar tudo passo a passo para você que teve a paciência de clicar nesse vídeo. Eu tenho certeza que você vai assistir até o final com muito amor no seu coração e vai pensar junto comigo algumas questões sem preconceito, tá bom? Primeira coisa, a Umbanda, ela é uma religião monoteísta. Nós acreditamos em um único só Deus. Assim como vocês acreditam em Deus, Jeová, nós acreditamos no nosso Pai Maior, que chamamos de Zambi, Olorum. Isso não importa, o nome não importa, existe um Deus maior. Os orixás também não são demônios. E nós não intitulamos os orixás como deuses, eles são divindades. O que significa isso, Tata? Você serve a outro Deus? Sim. Não, os orixás, eles são divindades, que é a manifestação de Deus aqui na Terra, certo? Então, cada orixá, ele representa um ponto de força da natureza criado pelo nosso Deus, nosso Pai Maior, nosso Pai Olorum, Zambi, assim como você quer chamar. Xangô, que é o nosso orixá da justiça, ele atua nas pedreiras. Sabe quando você faz aquela oração assim? Que o Deus da justiça esteja na sua vida. É a força de Xangô, trazendo a justiça assim. Quando você clama pela cura, que o Deus da cura esteja sobre você. Você está invocando a força de Obaluaê, do nosso Pai Omolu. Quando você pede amor, proteção, cuidado, zelo, você está pedindo a Mamãe Oxum. A Mamãe Oxum, ela trabalha no campo da fertilidade. A nossa mãe Iemanjá também está ligada à fertilidade, mas já fecundado, né, da gestação em si. Também é aquela que acalma os mares, acalma os problemas da sua vida. E quando você precisa de abertura de caminho livre para você prosperar, para você ganhar dinheiro, para você resolver causas, você fala com algum abre o seu caminho, vem com a espada da justiça, limpando o seu caminho. Então são manifestações de Deus aqui na Terra. Yansan também trabalha na força dos raios, dos ventos, e também é uma justiceira,
é aquela que traz força ao empoderamento da mulher. Então, os orixás, ele vem trazendo cada força, cada representatividade na vida do ser humano. Pensa comigo que a equipe espiritual, o mundo espiritual, tem um chefão, que é o nosso Deus, né? Se ele é o dono de tudo, ele vai fazer tudo sozinho? Não. Ele tem uma equipe. Eu sempre uso esse termo que eu acho bem interessante para ficar fácil da gente assimilar. A equipe espiritual que trabalha com Zambi, com Deus, com Jeová, com Tupã, né? As tribos chamam de Tupã, cada um chama de um jeito. Então, os orixás, eles trabalham com a força das naturezas, regido pelo nosso Pai Maior, certo? E as entidades? Fala pra mim, Tatá, essas entidades aí que são pessoas que já morreram. Sim, são pessoas que já morreram. Talvez você não entenda a questão da vida após a morte. Ou será que você entende, mas você não quer tocar nesse assunto? Porque quando eu fui evangélica, né, muitos anos da minha vida, praticante sim, eu sabia que existia vida após a morte, mas não vamos tocar nesse assunto porque dá muito pano pra manga. E é difícil você lidar com a morte. Eu lido com muitos evangélicos ainda, né, família, poucos amigos ainda permaneceram na minha vida hoje. E eu vejo que são as pessoas que mais têm medo de morrer. Quer ver Cristo, mas não quer morrer. Então, porque esse lado é o lado místico, é o lado do outro lado que ninguém conhece. E nós lidamos com a morte, nós lidamos com a vida após a morte. Então, nós acreditamos na evolução espiritual. Todas as entidades de Umbanda, elas receberam uma habilitação para trabalhar num terreiro de Umbanda. Não é qualquer espírito que desencarnou ontem e amanhã já foi titulado uma entidade para trabalhar num terreiro de Umbanda. Não, tem uma história, tem um porquê, tem um porém desde lá de trás. Muitos espíritos, eles se familiarizam com a nossa energia nessa encarnação e sabem o propósito que você vai viver nessa encarnação. Então, eles se familiarizam. Sabe quando você fala assim, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que são escolhidos de Deus? Muitas orações são feitas dessa forma. E os anjos do Senhor, para nós, eles têm títulos. Eles são entidades que atuam dentro de cada área também, como eu comecei falando dos orixás. Eu vou explicar melhor. Mas aí, Tatá, você acredita em anjo também? Cadê? Onde é que estão os anjos aí na Umbanda? Existe anjo? Existe anjo na Umbanda. Eu não vou falar qual é o meu anjo de guarda, mas eu sei qual é o meu anjo de guarda. Ontem eu pedi para fazer minha guia de proteção de anjo de guarda, que é uma guia para lembrar que eu tenho um anjo de guarda que também trabalha comigo. Não vou falar, eu já ia falar qual era a missão dele de trabalho, porque tem muito a ver com as minhas entidades. E, enfim, todos nós temos um anjo de guarda que nos acompanham desde o nosso nascimento, certo? Tem um porquê dessa encarnação, você vai precisar desse anjo de proteção. Só que o anjo, ele não faz tudo, como muitas vezes a gente acha. O anjo, ele abre caminho, ele quebra, ele faz isso, ele é justiça, ele cura. Não. Cada campo espiritual tem um responsável, como eu comecei falando dos orixás. Eu comecei falando de Obaloaê, que trabalha na força da cura, da saúde. Também faz o desencarne, né? A passagem espiritual. Então, é o recomeço. Então, isso não anula Deus na minha vida. Isso não anula a força de Zambi e Olorum na minha vida. Eles são sempre acima de tudo. O orixá, ele rege a energia das entidades que trabalham com seus filhos, que são os anjos espirituais que estão acampados ao nosso redor, trabalhando dentro de uma área. Vou explicar melhor. Eu sou filha de Omolu, né? O orixá da cura. E os guias que se aproximaram de mim nessa encarnação são os guias que trabalham também na área da cura, da libertação, como a gente aprende na igreja evangélica, que encaminha os espíritos perdidos para a luz,
sabe? Então, as entidades que trabalham comigo trabalham nessa parte de ajudar as pessoas na libertação espiritual, na cura de doenças. Então, vem pela irradiação do orixá Omulu e Obaluaê, que mais ou menos é a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é 2 em 1. A gente fala também de Obaluaê, que é o orixá velho e novo, mas tem a mesma energia, tá? Até aqui eu acho que não tá difícil, vocês estão acompanhando o raciocínio, né? Então, nós trabalhamos com falanges espirituais, que são as entidades, tá? Cada uma trabalha dentro de uma falange. E a falange, ela trabalha com várias entidades com aquele título. Por exemplo, Caboclo Pena Verde. Existe a falange do Caboclo Pena Verde. E toda essa falange trabalha para a luz, trabalha para o bem dentro da Umbanda. Sabe quando você vai num culto, né, de evangelismo, de revelação, que tem a movimentação do Espírito Santo? E aí você recebe aquela revelação que mexe com a sua alma? Naquele momento, aquele irmão, né, profeta, ele está sendo usado por uma força mediúnica que muitas das vezes não tem os trejeitos de uma entidade. Ou às vezes tem, né, porque eu já gravei vídeo aqui mostrando e comparando que são os mesmos movimentos. Esses espíritos, eles não precisam de um local específico. Eles atuam porque trabalham para Deus, tanto dentro da igreja evangélica quanto dentro de um terreiro de Umbanda. Só que ele vai trabalhar da forma como ele é aceito. O Caboclo das 7 Encruzilhadas, que foi o caboclo que fundou a Umbanda, ele não foi aceito dentro de um centro kardecista, de uma mesa branca, por conta do arquétipo de um caboclo, que para os kardecistas, esses espíritos, caboclo, preto velho, que foram escravos, grande maioria, índios, são espíritos que não têm muita coisa a acrescentar na vida das pessoas. Então eles davam a oportunidade a espíritos com títulos, digamos, um padre, um médico, engenheiro, sei lá, tinha que ter um título para ser reconhecido e respeitado dentro de uma mesa branca. Então, o Caboclo das 7 Encruzilhadas pediram para que ele subisse. Não, o senhor não pode se manifestar aqui nessa mesa. Então ele foi, respeitosamente, e voltou com um arquétipo de um padre Malagrida, para quem conhece a história da Umbanda. E ali sim ele foi bem aceito, então ele mudou o arquétipo dele. E ali começou toda a história da Umbanda, que precisava surgir uma nova religião para dar oportunidade para esses espíritos, enfim. Um dia eu gravo com mais detalhes sobre esse assunto, mas o que eu quero dizer para você é sobre o arquétipo. O arquétipo é a forma como o espírito se manifesta dentro de ambientes religiosos, tanto, né, como na igreja evangélica, no terreiro de Umbanda. Se está fazendo bem, se está ganhando almas, se está curando as pessoas, quem sou eu? Quem é você para dizer que não é de Deus? Nós não somos ninguém. O espírito que tem o arquétipo de um preto velho, eles ajudam, eles limpam espiritualmente aquela pessoa que está, né, cheia de miasmas espirituais, e aquela pessoa volta para agradecer porque ficou curada. O caboclo é a mesma coisa, que eles sabem lidar com ervas medicinais, ervas de passe para limpar, e aquela pessoa volta para agradecer que foi curada, foi liberta, né? Usando o termo cristão evangélico. Como que pode dizer que eles estão fazendo mal, que eles não são de Cristo? Eu tenho muitas questões da Bíblia para colocar, que hoje eu tenho uma versão diferente porque ninguém me ensinou. A Umbanda, a gente não senta para ouvir a Bíblia. Nós praticamos a Bíblia.
Então tem alguns versículos que hoje eu interpreto da minha forma, não como me ensinaram. A questão de viver uma única vez, que eu tinha esse versículo decorado para rebater sobre a religião de espírita, né, de acreditar em vida após a morte, cabe ao homem viver uma única só vez. Você já parou para pensar que esse versículo, ele está dizendo, que ele pode estar dizendo, né, que é só esse corpo aqui físico, cabe ao homem viver uma única só vez, nesse corpo, nessa matéria. Vocês não vão conhecer a Tata Loparga com o mesmo corpo, esse mesmo olho, só tem um olho, né? Esses dois, esse formato de rosto, essas tatuagens de repente que eu fiz, a mão desse tipo, sabe? O cabelo nesse estilo, a sobrancelha desse estilo. Você nunca mais vai ver a mesma Tatá, nem na outra encarnação, nem na encarnação anterior. Exatamente a mesma é uma única vez. O espírito, ele é eterno, ele é para sempre. Então você veio do Pai, e pro Pai você vai voltar. Só que essa vida aqui agora, será que dá tempo de resolver tudo? Será que é muito muito rápido, né, para você fazer tudo e realizar tudo, aprender tudo que tem que aprender? Eis o desespero dos cristãos quando vem comentar que a gente precisa aceitar Jesus para não ir para o inferno, porque é essa pressa, que senão você vai para o inferno ou você vai para o céu. Calma, tudo tem um porquê, tem um ensinamento. O amor de Deus na Umbanda, eu entendi na prática. Existe sim uma nova chance. Claro que isso não vai te fazer se tornar uma pessoa vulnerável às coisas negativas. Claro que não. Quem conhece a luz quer viver na luz, quer andar na luz. Eu sempre cito, né? Sempre não, já citei alguns vídeos, mas eu falei, um homofóbico. Antes, a gente não, eu, né, no caso, tinha a questão da homofobia ou de um assassino. Poxa, ele precisa aceitar Jesus para ir pro céu. Ele precisa, mas é assim tão fácil, só falar, mesmo que não seja de coração, e ele vai pro céu. Se ele não se arrependeu de verdade, mesmo que ele se arrependa, existe a lei do retorno. E mesmo que não seja nessa vida, vai ser na próxima vida. Tem gente que vai passar por essa vida e não vai aprender. Você que é mãe solteira, você que é um pai que abandonou seu filho, na outra vida você pode vir nas condições que você fez o outro sofrer, para você entender na pele. Mas isso daí não é algo negativo, porque eu achava também que assim, não, mas Deus não é mal para fazer isso, não é mal, é justiça. Sabe por quê? Porque você vai concordar. Quando você chegar lá, você vai receber uma oportunidade, mas lá você não tá nessa carne, você tá no seu espírito que não morre. E aí você pode reconhecer. Poxa, mas realmente eu não fui um bom pai, porque dizem que tem um telão que você vai ver as coisas que aconteceram, algumas situações que você passou, fez outras pessoas passarem. Isso a gente tem como testemunho de espíritos que já desencarnaram. E aí, se parar esse telão na sua frente, o filho que você abandonou, que chorou a vida inteira, levou um trauma de 20 anos, e você acha que não aconteceu nada, que aquela pessoa não sofreu nenhum trauma. Quando você desencarnar, você vai entender. E aí você vai aceitar vir no corpo de uma criança abandonada. Só que quando você encarna, você esquece de tudo. Eis que aí também surge, né? Eu já saí para a parte do espiritismo. É muita coisa para falar e o tempo tá corrido aqui. Então tem muita coisa pra gente papear. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se você não tá inscrito, acompanha outros vídeos, assiste com carinho. Aqui é Umbanda de amor. É a Umbanda de respeito ao próximo. A Umbanda, ela veio para abraçar todos, você evangélico, você católico, você candomblessista, você budista, você que não tem religião nenhuma.
A gente não força ninguém a aceitar nada. Nós estamos aqui para praticar o bem, praticar a luz. Por isso que muitas pessoas que começaram aqui me xingando, falando que eu estava no demônio, e hoje são pessoas que deram uma oportunidade para entender um pouquinho da Umbanda e se simpatizaram com a religião. E continuam assistindo e passaram a olhar a Umbanda com outros olhos. Porque a minha missão aqui é desmistificar a religião de Umbanda. Nós somos de Deus. Nós servimos a Jesus Cristo. Nós amamos os orixás. As entidades são nossos amigos espirituais. Eles estão com a gente o tempo todo, os nossos guardiões, os caboclos, os pretos velhos, as crianças. Quem sabe a sua entidade, a entidade que trabalha com você, que te acompanha, mesmo você que não acredita, é alguém que veio de outras vidas. Um parente seu que já desencarnou. A minha herê, ela foi irmã de um primo especial que eu tenho, mas a minha família não acredita. E ela, na encarnação anterior, né, a última dela, ela cuidava dele. E ela veio, se aproximou de mim para ficar próxima dele. E quando ela vem perguntando por ele. Ela se preocupa com ele. É difícil, entendeu? O espiritual é difícil. Mas é o que eu queria dizer para vocês. Nós amamos a Deus. Nós somos de Cristo. E nós estamos aqui de braços abertos para te receber, tá bom? Muito axé para quem é do axé, amém para quem é do amém. E a gente se vê aqui nos próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau. Fui.